Ah, tá. Show. Então, vou tentar resumir, né? Porque eu apaguei a Resume. mídia passada, vou resumir aqui a historinha que Ah, estava contando, porque daqui vai para o YouTube. tá. Tá. Então, no começo do projeto, lá em junho do ano passado, eu cheguei já vai ter concurso de segurança pública, vai sair redação para CFU e para CFO. De imediato, ela já correu atrás de saber como é que funciona o concurso de redação, já correu atrás da banca, quem são os examinadores, quem faz tudo, já correu atrás de tudo. Quando saiu o edital, eu já estava quietíssimo. Tá? Aí um amigo meu, cliente meu da época de sargento, perguntou, mas sargento, só vê aí, só faz redação de escola. Vai confiar nela? Eu falei, rapaz, confia. Enquanto a escola aí que vocês assistem faz propaganda do aluno com 980 ou 960, ela faz a turma inteira, 800 para cima. Então a média da turma inteira é alta. Então ela consegue ensinar todo mundo a nível alto. Enquanto aquela escola tem um, dois, três só que são tons. Confia. Aí hoje ele é cliente, ele está agradecido. Ele está feliz a É vida. que bom. Está Que preparado. bom. Que bom. É bem isso, Alexandre. Eu acho que tudo que a gente faz com muito amor, com dedicação, não tem como dar errado. Eu acredito que os nossos alunos que compraram os nossos cursos, até agora eu não ouvi nada que falasse assim, ah, mas eu achei que era assim. Não, não, nada. Até agora todos que tiveram um feedback, porque o que, que é o importante? É, a gente tem essa troca, eles conseguem falar comigo ali por meio da redação, então eu acabo conhecendo a pessoa a partir da escrita dela e isso se torna muito mais fácil. Quem comprou os nossos cursos sabe que nós temos a grade de correção. Então a grade de correção ela é a mesma grade que a UFMT vai utilizar. Então assim, a nota que eles estão recebendo, eu ainda brinquei com eles, eu falei, eu tô sendo muito dura. Por quê? Porque vai chegar lá na hora, como é um concurso gigantesco, e nós moramos em um país, existe algo que é tema de redação chamado jeitinho brasileiro, que os corretores eles vão corrigir essa redação com muita rapidez e agilidade, e ele só olhar e ver se a estrutura está ali, está tudo montado, ele vai atribuir a nota. Então, aluno que agora está tirando 80, 85, 87, 90, é um aluno que, se ele pega um corretor dele, ele tira 10. Então, assim, o Sim. nível dos nossos alunos tá lá em cima, Alexander. Isso a gente não precisa ter medo e nem dúvida. E eu espero que aqueles que não adquiriram ainda dá tempo. Hoje vai ter um presentinho especial aí que eu vou deixar depois você falar e vai ser muito massa. Tá, vamos lá, pessoal. A live hoje vai ser dividida em duas partes. Primeira parte é essa que já começou, a de redação, para o pessoal da CNIL e do CFO, certo? A parte básica. E a segunda parte, daqui a pouco, vai ser a parte da língua portuguesa. O aluno bravo sabe, nem vou falar, o aluno bravo já sabe qual é o conteúdo de português que ele gosta. A Diane vai comentar isso hoje, certo? Isso. A Diane, vamos lá, agora é a parte que é de gente feliz. Eu não fiz curso, eu quero saber como é que em 5 dias eu vou fazer uma alimentação boa. O que, que eu posso fazer, Diego? O que você fala? O que você me oferece Tá, para resolver minha vida? vamos lá. E olha, presta atenção, porque assim, a redação, ela tem tudo a ver com a interpretação e ela tem tudo a ver com a gramática. Então, algumas pessoas, elas tentam dissociar, falar assim, ah, não, vou querer redação agora não, porque meu concurso é lá do soldado e lá não tá pedindo redação, então eu não quero ela não. Ou, peraí, vem aqui, deixa eu te explicar um negócio. Se você não souber como é construído um texto, e eu já preciso te adiantar e vou te mostrar até o tamanho, a UFMT ela coloca textinhos desse tamanho aqui para você interpretar. É você, soldado. E se você não sabe como que é a construção de um texto, dificilmente você vai conseguir interpretar ele. Por quê? Porque existe uma paragrafação, e aí quem é soldado, lá logo no início ali, quando fala sobre a questão da língua portuguesa, que ele começa a abordar sobre tipologias e gênero, vai falar sobre isso. Então, para que eu não te confunda, eu vou explicar como que funciona essa questão da redação, vou te dar umas dicas aqui, e em seguida a prof entra na questão da interpretação para você entender como fez sentido. Então, assim, preciso de redação, não consigo, não consegui estudar, não. Prof, fala para mim o que eu preciso fazer. Primeiro,
Independente se vier uma questão norteadora, né? Aquela que tem o ponto de interrogação no final. Se vier um textinho, a UFMT, ela gosta de contar historinha. Então ela vai trazer a historinha do Josézinho, que não sei o quê, e ele foi lá e viu o crime, e nananã. No final, ela pergunta assim, a questão sobre a ressocialização dos detentos no sistema prisional. Então ela te conta uma historinha do Zezinho que estava preso lá na cadeia, e ela fala da ressocialização. Aquele textinho, ele é só motivador, pelo amor de Deus, não fala do Zezinho na redação não, que senão você matou nós todo mundo, entendeu? Só lê a história do Zezinho e toca lá pro tema, tá? O tema, ele vai vir, na maioria das vezes ele vem negrito. Ele vem como uma questão ou ele vem solto ali. Assim que você viu o tema, você começa a construir a sua redação a partir dele. Então, vamos lá. O que eu ensinei para os meus alunos, e tem aulas gravadas aí, que vocês já têm aula gratuita no YouTube, dá para vocês verem também. O que eu ensino para eles? Delimitem 4 parágrafos. Delimitem 4 parágrafos, tá? Não me faça 5 parágrafos, que você vai se perder inteiro. Não faz 3 parágrafos, que você não vai conseguir organizar e trazer a consistência argumentativa que ele necessita. Delimita 4 parágrafos, tá? Anota aí. Depois que você delimitou os 4 parágrafos, tenta dividir isso em linhas. E aí entra a matemática. Redação é matemática também. Então, tenta pensar assim. Eu vou fazer 4 parágrafos de 6, 7, 8 linhas. Aluno da Prof. Jane, aluno bravo, já sabe quantas linhas são, o que precisa ter em cada parágrafo desse, mas eu estou ensinando você que não deu tempo. Beleza, delimitou as linhas, começa a escrever por período. O que é período? Oração. Agora eu falei de oração. Se eu falei de oração, eu estou falando de gramática. Se eu falei de oração, eu estou falando de interpretação de texto. Então, aí vai o primeiro bizu. Toda vez que vem um textinho daquele, não do Zezinho, mas um textinho para você interpretar, você, soldado, que não quis a minha aula de redação, tá? Vou falar com você. Toda vez que vem um textinho daquele, você vai olhar entre o primeiro período e o segundo período, ali vai estar um negocinho chamado tese. Quem é meu aluno sabe o que é tese. Tese é o problema. Por quê? Na maioria das vezes, quando você precisa responder uma questão, você precisa localizar a tese. Por isso que muitos de vocês pensam assim, pô, Jane, li um texto, me deram 4 questões, as 4 questões tá tudo certo, tá tudo lá, ué. E agora, como é que eu vou responder o negócio? Tá tudo certo? Não tá tudo certo. Você precisa saber o que é tese. E aí, a UFMT, ela faz isso com você. E tem questões da UFMT que ela ainda fala assim, identifique a tese. Ela ainda fala, ela te ajuda. Algumas, ela não te ajuda, ela só pede que você encontre qual que é a questão correta. Então, sempre vai estar a tese, na maioria das vezes ela vai estar no primeiro parágrafo, que é a introdução. Essa que eu estou ensinando meu aluno da PJC e oficiais a fazer, tá? Então, sempre tenta associar. Voltando para a redação, eu sou hiperativa, eu falo de tudo ao mesmo tempo. Vamos lá. Voltei para a introdução. Desenvolvi os meus períodos ali. O que é período, Adjane? Ponto. Vou falar de uma forma fácil. Ponto. Então, comecei escrevendo, parei no... A desigualdade social é um problema que aflige toda a sociedade. Ponto. Tem um período. Nesse sentido, vale mencionar que tal desigualdade desorganiza o sistema. Ponto. Tenho 2 períodos. A cada novo ponto, você tem um período. E esses períodos, eles também vêm como forma de interpretação. Tá, tenta delimitar, então, 4 parágrafos, 3 períodos, 2 a 3 períodos por parágrafo. Porque isso vai ficar muito mais fácil. Por quê? O que o corretor faz quando ele pega a sua redação? Ele abre, ele olha a sua redação. A primeira coisa que ele faz, ele vê a estrutura. O cara sabe o que é paragrafação. Por quê? Ele dividiu em parágrafo. Quando o cara não sabe o que é paragrafação, ele começa como se ele estivesse escrevendo uma carta de amor para alguém. Ele vai. Da primeira linha a 30, sem parágrafo, o máximo uma vírgula ali jogada no meio, entendeu? Isso aí se chama monobloco. Ninguém escreve em monobloco um texto dissertativo argumentativo. A gente precisa escrever ele em parágrafos, tá?
Pronto, o cara olhou, viu que você fez em parágrafo, você já tem ali um ponto garantido. Por quê? Você já conseguiu organizar aquilo ali e você já conseguiu delimitar o que ele precisa. Beleza, mas vamos para o próximo. Ali na sua introdução, você que vai fazer redação, na sua introdução, você precisa apresentar o tema. Ou seja, como que é apresentar um tema? Estamos falando sobre a questão do feminicídio na sociedade brasileira. Apresentar um tema, iniciar uma redação. Diane, não lembrei nada, não sei como começo. Aquela pergunta que todo mundo faz. Prof, como que eu começo? Repete o tema e faz uma afirmação. Como? Primeiro período. A questão do feminicídio no Brasil é um problema que assola a sociedade. Tô mentindo? Não tô. É um problema que assola a sociedade. Ponto. Fiz um período. Repeti o meu tema. Próximo período eu venho com a minha tese, que é a problemática. E aí agora eu vou ensinar você, aluno policial aí, futuro policial civil e judiciário, e vou ensinar você, soldado. Como que identifica uma tese? Faz a pergunta para o tema. Pensa no tema. A questão do feminicídio na sociedade brasileira. Como que eu encontro uma tese? Você pergunta assim, qual o problema, né? Qual a questão do feminicídio na sociedade brasileira? E aí é a sua opinião. A tese é a sua opinião acerca daquilo. Ou, por que existem questões acerca do feminicídio na sociedade brasileira? Quando você responde isso, você tem uma tese. A sua resposta é a problemática. Então, tese, ela norteia todos os textos que vão vir, tá? Ela norteia a sua redação e ela norteará os textos que você precisará ler para interpretar. E a UFMT, ela traz muito essas questões interpretativas a partir de teses. Então, assim, quem está ouvindo esse bisuzinho, faz pergunta para o tema, já vai matar a pá com as questões de interpretação. Por quê? Se eu fiz pergunta para o tema e eu consegui ali identificar a resposta do cara que produziu aquele texto, que sempre vai estar, mais um bizu, entre a primeira e o segundo período, eu já identifiquei. Eu já sei qual é a questão. Prof, como iniciar uma tese? Mas sempre traz algo chamado, vocês aqui na morfologia, nós chamamos de conjunções, né? Conjunções. Na área da redação, nós chamamos de conectivos. E eu tenho uma tabela de conectivo linda também, né? Depois, de repente, tá? Eu tenho uma tabela nesse link aí, tá, Isa? Esse link aí. Eu tenho uma tabela de conectivo linda para você lembrar. E como que eu começo? Porque eu vi uma pergunta ali. Então, você vem. Se falando do feminicídio ainda, né? Qual a questão do feminicídio? Eu vou dizer pela prof. Tá, então eu começo a minha tese da seguinte forma, segundo período. Nesse sentido, vale mencionar que o feminicídio é um problema que assola as mulheres, e aí, para não ficar repetindo o problema, existem sinônimos, mazelas, imbróglio, dificuldades que você pode estar substituindo. É um problema que assola principalmente as mulheres devido à alienação. Para a prof, a alienação é a grande problemática. Ah, mas para o Davi, que acabou de entrar, não é a alienação. Para o Davi é a questão da mulher ter medo dessa denúncia, ou da mulher ter algumas questões que preocupa ela, referente aos filhos. Então, cada um que está entrando aqui agora vai ter uma opinião diferente para a sua tese. Mas ela é o que vai nortear toda a construção do seu texto, tá? Então, é o que a Rosélia acabou de falar aqui. Conectivo é vida, porque a cada novo período inicia um conectivo e vai respondendo. Então, apresentei ali a minha tese, identifiquei qual que é o problema ao meu ver, qual que é o próximo passo, prof. Se você conseguiu atingir ali as 6, 7, 8 linhas, vamos embora para o desenvolvimento. Vamos para o desenvolvimento. E o que eu vou escrever no desenvolvimento? Você vai desenrolar essa sua problemática.
E aí, algumas pessoas, alguns alunos conseguem sempre, às vezes encontram aí duas problemáticas. Ah, prof, eu acho que é a alienação. E eu acredito também que a questão do feminicídio, ela ocorre por conta da violência. Fala uma violência aí, Alexandre, não tô lembrando. Acabei de chegar da escola. Violência Não. moral, violência psicológica. Violência moral, mas isso, psicológica. A violência moral. Então, em um dos seus parágrafos de desenvolvimento, você fala sobre a violência moral. E no outro parágrafo de desenvolvimento, que são 2 parágrafos de desenvolvimento, você fala aí sobre a alienação. Então, é dessa forma que você vai construindo isso. E é muito lindo, eu tô vendo a minha galera da primeira série de ensino médio entrando aqui, até eles já sabem como que funciona. Então, você precisa aprender isso hoje, tá? Vai anotando. A Djane, eu vi em uma grade de correção, lá do edital, porque lá no edital tem a grade de correção, tá? Se você não viu isso, por favor. E eu tenho a grade de A correção. prova é domingo, o cara não viu ainda. Alexandra, eu tenho a grade de correção também, então eu sei o que eles vão cobrar. A habilidade número 4, que é o que eles exigem o máximo ali, porque assim, a redação de vocês ela vai valer 10 pontos. E aí, nesse momento, tem um camarada falando assim: ah, o que essa mulher tá falando? Saiu um negócio lá que não pode zerar. Se não zerar, beleza. Ou, Passou. vem aqui pra mim. Você vai ter a questão objetiva somada com a redação, somada aos seus títulos. Tira um desses aí do meio e fala pra mim se você consegue. Chegar lá no final só com o objetivo e com seus títulos. Então, só se gabaritar o objetivo, olha lá. E olha lá, Alexandre, porque se ele pega um aluno nosso, entendeu? Que não gabaritou, mas que o cara tá ali, sabe todas as dicas, deslanchou, tá? Então, essa grade de correção, vou passar. Vitor tá falando grade de correção, passo o bizu, passo. A primeira habilidade da grade de correção é gramática. Vamos falar daqui a pouquinho. Você não ficar louco aí, tá? Então, gramática é a primeira... Desculpa, é a questão do texto. Será que você conseguiu trazer uma tipologia textual correspondente? A primeira grade é a tipologia textual. Fez o parágrafo, delimitou desse jeito que eu tô falando, você já tem 1 ponto. 1 ponto. Na tipologia textual. Vou falar disso daqui a pouco. A segunda habilidade ali é a questão da gramática. Vírgula, crase. Será que você conseguiu, de certa forma, trazer isso? Vale 2 pontos. Tá. Jane, acho que eu vou 1 ponto nisso aí, porque eu não sou muito bom. Tá, nós temos 2 até agora. A terceira habilidade que você tira mais 2 pontos é coerência e coesão. Precisa fazer sentido o que você fala. Se você delimita em períodos, como eu tô te falando, pronto, você já matou a paca. Então, ali, você já tem... Vamos dizer que você tinha 2 pontos, tá, Dani? Mais 1 ponto, que eu não sei se eu vou conseguir delimitar desse jeito. A Jane, cadê os outros 5 pontos? É a habilidade de 4. É a habilidade que mais exige de você. Por quê? Porque é onde você precisa argumentar e defender com teoria. E se você estudou com a galera da Bravo, se você estudou todos os bizus que ele passou, se você sabe alguma coisa sobre execução penal, se você sabe sobre Constituição Federal, se você sabe... Alexandre, fala aí um negócio aí que você ensinou para eles aí dessa área do direito, porque da área do direito a prof aqui dá uma deslizada. Fala aí. Crimes contra a administração pública. O que é isso? Corrupção, concussão, peculato, essas coisinhas, regra, vai cair. Pronto. Se você sabe isso, você já conseguiu atingir ali praticamente os seus 5 pontos. Por quê? Porque você tem que trazer a sua opinião e documentar com algo. Então, uma definição... Artigo 5º, Bueno, muito bom, ó. Artigo 5º, galera. Joga o artigo 5º ali e vamos pro abraço. Por quê? O cara tá pedindo lá na grade consistência argumentativa, criticidade, informatividade, argumentação, legitimação. Pronto. Se você está apresentando isso,
Se você traz uma Constituição Federal, você pode, olha lá, posso usar o artigo 6 para fazer a redação? Perfeito. Prof, eu lembro o que o artigo fala, mas eu não lembro que artigo é. Massa, você só cita, de acordo com a Constituição Federal de 1988, é direito e vai, entendeu? E fala aquilo que você se recorda. Lembra que a Constituição Federal, ela é vida. Ela garante todos os direitos a todas as pessoas de todos os mundos, entendeu? Então, Até só porque, isso. deixa eu só pedir, deixa eu mandar a mão aqui. Porque... Até porque o examinador da banca FPT vai ser um licenciado em letras, vai ser um bacharel em direito. Saber se o artigo 5º, o artigo 6º já está ali certinho. Então, joga uma geralzão ali e vai embora. Pode continuar. Isso, ó, o Vitor tá perguntando, de 88 ou 1988? Descreve 1988, tá? Isso dá mais uma veracidade que você entende data. Alexandre, você falou um negócio que é muito legal. O que as pessoas pensam, né, na maioria das vezes? Que nós que somos corretores, eu entendo de todas as leis. Não, eu vou colocar uma lei aqui que o cara vai... Eu entendo de todas as leis. Eu consigo saber o que cada artigo diz. Não. O que acontece quando a gente está corrigindo uma redação? Ela fica assim, a sua redação fica em uma aba do computador e o Google fica em outra aba. Não é vergonha falar isso, porque é assim que eles corrigem. Então, o que o cara faz para saber se quando você citou o 144, você está falando a verdade, ele não sabe o que é 144. Ele joga o artigo 144, ele confere a sua redação, para ver se você não mentiu, tá? Então, não pode falar, gente. Todo corretor... você sabia que isso é sigiloso, né? Ninguém sabe quem são os corretores porque não pode falar. Se um dia você falar que você é um corretor de algum lugar, você é desligado e você responde processo por isso, tá? Fica a dica. Pronto. Então, assim, nós que fazemos aí todo ano os cursos para corretores e tal, e nananã, a gente não tem vários concursos e você não sabe de todas as leis. Então já fica a dica, se eu não sei, você não pode mentir, porque o cara vai abrir a aba, ou abre a aba, entendeu? Não pode mentir. Mas se não lembra, você faz isso. Beleza? Vamos lá. Continuando. É que tem gente perguntando, eu sou hiperativa, eu quero responder a pessoa e eu quero falar. Posso continuar, Alexandre? Quer fazer alguma ressalva? Prossiga. Tá, prossiga. Beleza, Djane, acabei de aprender a introdução com você. Acabei de aprender que no desenvolvimento é o local em que vai garantir os meus 5 pontos na habilidade. Preciso trazer algo ali para documentar, para organizar e preciso trazer a minha opinião de certa forma. Pronto, então, 1 de introdução, 2 de desenvolvimento. A Diane, eu não dou conta de fazer 2 de desenvolvimento. Só dou conta de fazer 1. Beleza, faça 1, mas faça ele bem feito, tá? Organize ele bem feito. O interessante é que você trouxesse no mínimo 2 repertórios. Mas se você não consegue, tudo bem. E o último é a conclusão. Essa conclusão da UFMT, ela é diferente da conclusão da Nayara, que acabou de chegar e tirou 940 agora, tá? Porque ela estuda com... Normal. Essa conclusão, ela é diferente da conclusão que a Nayara fez e tirou 940, concorrendo uma vaga medicina. Então, essa conclusão você só reafirma o tema, é muito mais fácil. Como assim? Reafirma o tema. Qual que é o tema? Eu falei do feminicídio. Então, você vai lá na conclusão, e aí tem a tabela de conectivos, né? Que você vai trazer o seu conectivo conclusivo. Quais são conectivos conclusivos, Alexander? Meu aluno que me Portanto, entretanto, contudo. Isso, então, ali você pode jogar um portanto, dessa forma, um em suma. E aí, tem uma dica muito massa. Por exemplo, a Diane, eu não sei muita coisa para trazer na minha conclusão. O que eu faço? Escreve assim, ó. Anota aí. Em suma, vírgula. Infere-se, portanto, que... Pronto, já tomou uma linha. E aí você começa a falar. Infere-se, portanto, que... né? O feminicídio na sociedade brasileira precisa ser organizado. Tanto para o argumentativo e expositivo, a Karina, minha aluna linda... você fala a conclusão, Karina? Ó, vou falar bem sincero.
a UFMT, ela não costuma trazer expositivo, tá? A maioria delas é só argumentativo. Então, não vamos focar muito nessas nomenclaturas da dissertação, porque a UFMT, ela costuma trazer dissertação argumentativa, tá? Ela não gosta muito que você só exponha a ideia, mas sim que você argumenta e fundamenta. Então, o que você vai trazer ali? Reafirma o tema, ou seja, repete ele novamente. O cara precisa entender sobre o que você continua falando sobre aquilo. E traz ali uma possível solução bem superficial, né? Dessa forma, é evidente que melhorias devam acontecer no sistema, e aí vai falando do sistema. Política pública, brilha o olho do corretor, tá? Quando você escreve lá, tá, Karina? Karina sabe disso. Você escreveu que você vai que precisa desenvolver política pública, o cara aqui é entendido. Então, tudo isso vai organizando, tudo isso vai precisa argumentar. Tudo isso vai organizando, tudo isso vai construindo o seu texto e a pessoa vai vendo que você tem conhecimento estrutural e conhecimento argumentativo. Beleza? Alexander, depois eu falo para eles do presentinho que eu vou dar de redação. Acho que dá para falar já, né? Dá para soltar um pouquinho a formiguinha já. Tá. Assim, ó, os alunos que estão aqui na live, os alunos que... Nossa, eu recebi... Alexandre, chegou tanta gente nova no meu Instagram, coisa mais linda do mundo. Que bom. Obrigada. As pessoas que estão aqui no Instagram tanto da Bravo quanto da Prof, ao final da nossa live, tem que estar seguindo, tá? Não entra lá só pegar o presente e vai embora, não. Vão receber um material em PDF, e aí depois eu vou explicar como que você faz para receber ele, que é um macete muito massa para você que não teve tempo de estudar. Então, é um macete ali em que você tem um formato de uma redação pronta e como você construir a sua, tá? Então, vai ser um PDF que você vai receber ao final dessa live e eu vou te mostrar. Depois eu te ensino como. Fala, Luciano. Lá na onde? Oi? Na onde que vai ser esse PDF? Ali, então, Alexander, porque... Lá no seu perfil. Tem que ir lá no seu perfil. Não vem no Alexander, não, Tem gente. que lá. Isso, vai ser lá no direct do meu perfil do Instagram. Isso. Depois eu aí vou dá pra gente saber se é seguidor ou não, né? Se tá lá, não é, isso. Tô esperando o botão lá, tô esperando. Isso. Então, assim, vou olhar lá, né? Você tá seguindo ali os dois, e daí você vai escrever lá a palavra-chave que a prof daqui a pouco vai falar para você. Escrever essa palavra-chave, eu sei que estava na live, e já vai receber essa dica muito especial, principalmente para quem não teve tempo de estudar. E aqui está fixado também algo que, se você, de certa forma, Diane, só que lá para mim não tá dando não, viu? Eu preciso ouvir você falando comigo. Tem 3 videozinhos muito massas explicando introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem PDF ali adoidado, tem como você adquirir também. Mas vamos falar com a PM, que senão eles vão sair tudo e eles vão ficar... Bora. Agora, civil, CFO, fica aqui, só não vai ter na redação se não quiser. Só não vai bem se não quiser. A prof vai dar conteúdo de brinde. E se você ainda quiser um pouco a mais, tem esse material aí que link embaixo. Aqui, ó, assim, vou atravessar o dedo lá para baixo. Tá aí o link, com o cupom Aluno Bravo, com desconto ainda. Tá, essa vaga tá aí, né? Essa história. Se não. Agora vamos lá, pessoal, soldado da Polícia Militar e bombeiro também. Vamos pro próximo passo agora. E também para todo mundo, né? Português é... Todo mundo. Eu falo que as bancas, no Brasil inteiro, eu acho que a FMT não vai ser diferente. Elas, quando pegam muitos concursos em um dia só, elas usam as mesmas questões em todas as provas. Então, o bizu que você vai passar agora para o soldado, para o bombeiro, vai servir para civil para oficial, porque é bem provável que você não vai. Gente, eu vou falar um negócio, Alexander. A UFMT é descarada. Eu peguei a mesma questão em 3 provas, viu? A UFMT é descarada. Eu peguei 3 questões em 3 provas deles, entendeu? É assim mesmo, assim que funciona. Uma que teve em 2005.
5 e depois ela teve novamente, então assim, descarada. E assim, é gente como a gente, tá? Então assim, o professor Alexander, ele é contratado da banca UFMT para fazer as questões ali, se tiver matemática, de matemática, né? Ou de informática, se tiver. A Jane, ela é contratada. Aí, a Jane esse ano não pôde ir. Então vai a amiguinha da Jane fazer essas questões, entendeu? E aí a amiguinha da Jane, ela tá com um pouco de preguiça de formular a questão. Então, ela vai lá no banco de questão dela, entendeu? E aí ela pega uma questãozinha e joga ali. E aí, na maioria das vezes, pode ter sido uma questão que teve recurso, ela nem viu. E aí tem recurso de novo. Então, assim, a gente tem que ir pegando essas táticas aí. Não, ninguém é péssimo em língua portuguesa, tá? E pode parar. E para de falar português, que é língua portuguesa. Vamos lá. Prof, o que você pode me ajudar na questão? Vamos pensar agora na questão da interpretação. Eu tenho tanta coisa, tanto material, tanta coisa legal que eu queria mandar tudo para todo mundo, mas assim, não dá mais tempo. Porque se eu mandar, depois tem que mandar gabarito e vira uma confusão. Mas, Alexander, nós vamos formular esse ano algo interessante para os nossos alunos de língua portuguesa, porque eu falo que assim, ó, os concursos não acabaram. Eu tenho certeza que você vai conseguir a sua vaga. Está começando. Mas eu preciso te explicar um negócio. Ó. O Alexander, ele trabalha, né, hoje no administrativo, né? Cara, é muito feio um sargento, né, futuro policial civil, mandar um e-mail com um cara, entendeu? Todo esvalepado, ou com um monte de coisa esquisita ali, com um linguajar que não pertence àquilo que ele está trabalhando. Então, a língua portuguesa, ela facilita a nossa fala, ela facilita a nossa escrita e ela facilita a nossa interpretação, até quando a gente está numa discussão. Para pensar. Se você não tem um poder argumentativo massa e um poder de interpretar, o cara fala um negócio para você, ali já inicia uma briga, uma confusão, o cara fala, opa, peraí, eu não falei dessa forma. Os textos são do mesmo jeito. Por isso que na maioria das vezes você lê um texto, meu amigo, minha amiga, meu senhor, minha senhora, você lê um texto e fala assim, Adjane, tá tudo certo. Todas as questões são certas. Não. Você precisa aprender como interpretar aquilo. E aí é o momento em que eu volto lá para falar da tese. Lembra sempre da tese para interpretar a questão, toda vez. Como que a UFMT vai trazer como que ela vai trazer seus textos? Ou ela vai trazer um fragmento do texto, e na maioria das vezes esse fragmento ele vai ser a introdução, porque não tem como ele retirar um fragmento lá do desenvolvimento, senão você não vai entender sobre o que aquilo está falando. Ou ele vai trazer 3 parágrafos, ou ele traz 2 parágrafos. Raramente ele traz 4 parágrafos, porque os textos dele são desse tamanho assim, entendeu? É isso. O que eu preciso entender? Se eu sei que ele vai me trazer um fragmento, eu sei que aquele fragmento é a minha introdução. Ali dentro tem uma tese. E é aquela tese que ele quer que eu responda. Então, por exemplo, olhando tudo que ela já trouxe. Por exemplo, eu tenho um texto aqui que fala sobre a mágica da educação, que é uma questão que já apareceu em 3 provas, entendeu? Deles. A mágica da educação, em que ele fala sobre essa questão de educar, o ato de educar. E aí ele pergunta... referente a esse ato de educar, o que o texto está tentando passar? O que o texto está tentando argumentar sobre? E aí ele vem trazendo, e aí na maioria das vezes, o que ele faz com você? Ele coloca os inícios do enunciado parecidos. Então, ele está tentando demonstrar os ensinamentos, por exemplo, da escola, os ensinamentos dos seres envolvidos, os ensinamentos da família. Se ele fizer isso com você, você vai lá, você vai ler, né, o seu fragmento, mas você vai procurar o primeiro e o segundo período. E aí você não sabe responder ela de jeito nenhum. Você vai elencando as palavras que aparecem no seu primeiro e no seu segundo período. As palavras que aparecem no seu primeiro e segundo período, elas vão fazer sentido com uma das questões. Por quê? Porque em cada questão que tiver ali, vai ter uma palavra daquelas, mas em uma questão vão ter todas as palavras que vão estar ali.
Essa é a grande sacada da interpretação, fazendo referência a uma tese. A Diane não consegui compreender. O que mais que eu posso fazer? Faz pergunta para o título. Faz pergunta para o tema. Lembra que eu falei que para identificar uma tese você precisa fazer pergunta? Então, se o texto é a mágica da educação, qual é a mágica da educação? Os ensinamentos dos alunos, e aí ele vai dar sequência, né? Os ensinamentos dos alunos dentro de sala de aula, o ensinamento do professor e o despertar do aluno. Olha eu falando do professor e do aluno que estava lá na primeira questão. Ou os ensinamentos do pai, os ensinamentos do professor e do aluno. Por quê? Porque ali eu tenho duas palavras que já estavam no meu texto. Então, essa é uma questão. Ler as questões antes de ler o texto adianta? Não, eu fico um pouco. Se você sabe do que se trata, beleza, mas se você não sabe, não faça isso que você vai acabar se confundindo. Então, identifica a tese. Toda vez que vier uma questão de interpretação, identifica a tese. Faz pergunta para o título, faz pergunta para o tema. Ele vai te responder. Você vai conseguir entender que aquilo faz sentido. E, tô vendo, olha aqui, ó. Tem duas palavras aqui no segundo período que ela aparece somente nas 3 questões, mas em uma aparece as duas, tá? Isso aqui é bizu, isso aqui é para tentar identificar realmente, tá bom? Quer falar alguma coisa, meu amigo? Eu posso continuar? Não, eu tô sentindo a aula aqui. Tô entendendo tudo. Deixa eu só beber água. Eu cheguei da escola agora, gente, inspirativo. Vamos lá. Beleza. Adjane, e se vier 3 parágrafos lá, se ele me trouxer um textinho com 3 parágrafos, o que eu faço? Se ele vier, é a mesma linha de raciocínio. Tenta identificar com a redação que eu te ensinei. Então, se ele colocar 3, vai ser uma introdução, um desenvolvimento. Se não for um outro desenvolvimento, será uma conclusão. E você vai identificar essa conclusão porque ela vai estar concluindo algo ou finalizando algo. E se ele pergunta para você assim, porque tem até uma questão em uma das provas que eles trouxeram, que ela fala assim, qual a não é nem a fundamentação, qual a argumentação do autor acerca do tema, ou qual a argumentação do autor acerca do texto. Associa argumentação com fundamentação, tá? Muito bom, Vinícius. Interpretação é raciocínio lógico de matemática. Então, associa isso. Sempre tenta associar. Se ele está falando de argumentação, acabei de ver ali que 63% das mulheres denunciam seus parceiros. Esses 63% das mulheres é a argumentação referente ao tema. Por quê? Porque a argumentação é, na maioria das vezes, a fundamentação que você precisa para comprovar aquilo. Se vier a palavra, qual a comprovação? Ninguém comprova nada se não trouxer algo que, de fato, confirme aquilo. Então, toda vez que você confirma algo, você está trazendo, de certa forma, a argumentação. Tem uma aluna pedindo assim, prof, fala de período de novo. Falo. Lá no YouTube, no meu canal, tem uma aula de período rapidinha. Ela é o quê? 4 minutos, acho que é. Te ensino um período assim, ó, de cabo rabo, mas vou falar. Período é oração, tá? Período é oração. E isso pode vir na questão... buguei. Isso pode vir numa questão ali de língua portuguesa ou de interpretação, beleza? Então, período é a oração que vai vir ali dentro da sua redação ou dentro desses textos que ele costuma trazer. Túlia, a prof falou, a Banco FMT ela não costuma trazer textos longos. Eu falei até assim, ó. Ele traz mais ou menos desse tamanho aqui. Então, ou vem com um parágrafo, ou ele vem até 3 parágrafos, mas tudo muito curtinho, sabe? Tudo bem curtinho ali para você poder ler e ir passando e se organizando. Massa, prof. Aprendi, então, que as interpretações, quando eu quiser interpretar algo, eu preciso fazer pergunta para o título, fazer pergunta para o tema, eu preciso identificar a tese. Então, alguém está pedindo, prof, fala um pouquinho da charge? Falo. E as charge? Como que acontece? A charge, né, todos nós sabemos, e aí entrando um pouquinho ali, porque uma dos primeiros quesitos ali
Da banca? Ai, como que fala o nome dos conteúdos? Conteúdos programados. Conteúdo programático. Isso. O primeiro ali, ele fala que vai vir questões sobre tipologias textuais e gêneros textuais. Não quero ficar falando muito de regra, porque eu não quero te confundir. Mas pensa assim, ó. Tipologias textuais, tipos textuais. Quais são os formatos desse texto? Por exemplo, o que nós estamos fazendo em redação? Nós estamos fazendo do tipo a tipologia textual dissertativa argumentativa. A dissertação é um tipo. A narração é um tipo. A descrição é um tipo. A injunção é um tipo. Então, a narração conta a historinha. Dentro da tipologia narração, vem os gêneros. Então, tem essas ramificações. Então, na narração, qual que é o gênero que eu consigo identificar dentro de uma narração? Um conto, uma crônica, uma charge, tudo isso dentro da narração. Quais são os tipos que eu consigo encontrar dentro de uma injunção? Porque a palavra é feia, mas a injunção, receita de bolo, manual de instrução. Qual a tipologia que eu consigo encontrar dentro de uma dissertação? Os artigos de opinião. Então, assim, só para você entender que existem essas ramificações. E a charge não é diferente. A charge, ela também é uma questão interpretativa em que você vai localizar o problema. Qual que é o problema maior? O que o cara está falando ali? Nós temos aí várias charges, nós temos aí até imagens ali, e aí entrando um pouquinho nessa questão dessas imagens, nós temos ali a linguagem verbal, a linguagem não verbal, a linguagem mista. Não quero ficar me apegando muito em regras para eu não confundir você. Mas tudo isso você precisa, de certa forma, tentar interpretar de uma forma que você encontre o problema. A tese ali. Beleza? Continuando, tá? Identifiquei ali o que o texto quer me dizer, o que ele quer falar, o que ele quer construir. Adjane, e se vier alguma coisa, alguma questão sobre, por exemplo, morfologia, e aí tentando entrar um pouco na gramática. Eu lembro que teve um aluno meu que ele falou assim, Adjane, tem lá no meu conteúdo programático a morfossintaxe. Adjane, eu não sei nem o que é morfologia, muito menos morfossintaxe. O que eles fazem com vocês? Eles tentam confundir, né? Por quê? Para que falar morfossintaxe, gente? É só falar morfologia e a sintaxe. Morfologia, o estudo de quê? Do substantivo, verbo, adjetivo. Morfologia é isso. É quando eu vejo um texto ou quando eu vejo uma oração e eu tenho que dizer se aquele início, aquele período ali, se tem um substantivo, se tem um verbo, se tem um adjetivo. A sintaxe, ela já é o sujeito, o predicado, o verbo, objeto direto, objeto indireto, tá? Então, isso é a sintaxe. O que eles colocam lá? Morfossintaxe. Ou seja, você precisa identificar ou um ou outro ali. Qualquer um que você identificar tá massa. Se ele colocar só morfologia, então ali você vai ter que localizar só os substantivos. Mas, Adjane, substantivo e sujeito não é a mesma coisa? Só muda a nomenclatura, tá? Que um é da morfologia e o outro é da sintaxe. Então, por exemplo, se nós falássemos assim, ó, tem uma questão parecida assim. Identifique morfologicamente a seguinte oração. Fogo na mata, mata. E ele colocou lá a oração. Fogo na mata, mata. Nós temos aí um sujeito, um verbo. Nós temos aí um sujeito, um verbo, um sujeito. Nós temos aí um sujeito. E aí ele vai dando termos para que você identifique o que é. Então, nós sabemos que existem aí os termos homófonos, homógrafos. Por quê? Porque às vezes a nossa pronúncia da fala, eu não gosto muito de falar de nomenclatura, até porque eu não tenho uma caneta e um papel para ficar riscando aqui, porque eu gosto de ficar riscando para vocês verem. Falar às vezes pode ficar complicado. Mas ali você precisa identificar que esse mata, né, que nós chamamos ele de substantivo, e mata, fogo na mata, mata. Então, o fogo na mata, que é a mata substantiva, é a mata,
que a gente faz cocô embaixo. Credo, Adjane, falando isso, só pra você entender. Tá, mata, ou seja, vai matar você. Se ele vai matar você, ele é um verbo. Então, ali você precisa entender que houve, de certa forma, uma questão morfológica. E aí, esse mata, de substantivo, e esse mata, eu falo ele da mesma forma, não falo? Mata, mata. Não mudei para falar, né? Aí é onde entra uma outra questão que eles vão pedir aqui também na prova de vocês, que fala sobre as homógrafas e as homófonas, tá? Então, homografas. O que muda? A grafia, né? A grafia mata, mata. A grafia é igual, ó. Mas um mata meu é substantivo, o outro mata é verbo. E homófonas é quando o som é o mesmo, mas muda a escrita. Ou, por exemplo, aqui eu vi que dentro da redação de vocês, eles estão falando de algo sobre prosódia, né? O que é essa prosódia, Djane? Eu não sei. Lembra quando o amigo fala assim, rubrica aqui? Aí o outro fala, não é rubrica, não. Rubrica. Esse rubrica e rúbrica está tratando da fonética. Então, isso é uma prosódia, tá? Então, são questõezinhas assim que nós precisamos ir assimilando para tentar organizar o nosso texto. Eu só queria ter uma caneta para eu riscar aqui, entendeu? Mas tudo bem. Porque só falando assim, às vezes fica confuso, né? Falando assim, às vezes você fala, meu Deus, mas é muita coisa. Uma outra coisa que a UFMT faz, e ela quebra vocês no meio. A UFMT, ela traz sinônimos. E aí, quem é meu aluno já baixou um aplicativo chamado Dício. Dício, um azulzinho gratuito. Esse Dício, ele salva vidas, tá? Por quê? Porque todo dia pela manhã ele te dá uma palavra nova, ele te dá um termo novo. Por exemplo, teve uma questão que também estava em 2 avaliações, olhando ali da UFMT, que ele trouxe a palavra atávica. Alguém sabe o que é atávica? Nunca nem vi. Não? Alguém aí sabe o que é atávica? E aí? Alguém aí? Alguém hoje não? Obrigada. Não? Eu acho que... E aí a maioria... hoje acho que não, né? Tá. Atávica. Já vamos baixando. Isso, já baixa agora. Atávica, né? E aí tem gente correndo para pesquisar, para falar, já não sei. Ele tem vários sinônimos. E aí ele sempre... O que a UFMT vai fazer com você? Ela vai trazer sempre 2 termos. Por exemplo, tem uma questão ali que ela dá um textinho para você de 2 parágrafos para você tentar interpretar e saber o que aquela palavra tem sentido. Então, por exemplo, ela colocou em um parágrafo crucial e no outro parágrafo ela colocou a palavra atávica. Então, lá no crucial ela falou assim, as escolas públicas terão um empecilho crucial. E lá no atávica ela fala, contudo, a deficiência é regra atávica. E aí, atávica, ele tem vários sinônimos. Então, ele pode ser antepassado, ele pode ser herdado, coisa antiga, entendeu? E aí, ele vai e coloca antepassado e ele coloca herdado nas questões. E o crucial, que é o que é mais fácil para nós, igual a FGV, isso. E o crucial, que é o mais fácil pra gente, ele coloca um monte de sequência. Então, ele coloca assim, que crucial pode ser crítico, pode ser espontâneo, pode ser fundamental. E aí, ele tenta te confundir dentro das questões. Se você sabe o que é crucial, beleza, mas se você não sabe o que é atávico, você já fica confuso. E como, Adjane, eu identificar uma palavra... E assim, não são todas as palavras. Dício é o nome do aplicativo. Não são todas as palavras. Isso, não são todas as palavras. Mas algumas, tenta ir pela raiz dela. Então, por exemplo, atávica. Atávica é difícil, Adjane. Eu vou pela raiz dele, Adjane? Não, você não vai pela raiz dele. Esse você vai ter que ir pelo contexto. Mas, por exemplo, tem uma outra questão que ele traz hereditariedade. Né, de hereditário.
Alguns termos você consegue fazer associação indo pela raiz. Outros você não consegue, você precisa ir pelo contexto. E um dos pontos que eu acho legal é que a UFMT, quando ela traz sinônimos, ela não traz só oração, ela sempre vai trazer uma aplicação na frase. E aí você vai lendo a frase, você vai lendo os períodos, você vai lendo os parágrafos, e você vai tentando jogar aquela palavrinha que está ali nas questões para ver se aquilo faz sentido. É uma das formas. A outra é você ir pela raiz da palavra. Então, a partir de hoje, você já começa pesquisando alguns termos, algumas palavras, nesse dício, que ele vai auxiliar e ele vai aí organizar, de certa forma, essa sua construção e essa delimitação. Beleza? Mais alguma coisa, Alexandre, meu amigo, quer falar? E qual é aquele bizu final, né? O cara aí para mais de 100 pessoas que estão assistindo nesse momento. Jane, domingo, vou dar na frente da prova. Eu já fiz a parte que eu mais gosto, o português, maravilha, que eu mais gosto. O que eu preciso ver primeiro? Eu vejo a interpretação de texto, eu já vou para gramática, ou primeiro momento, o que você fala para eles? Tá, vamos lá. Só uma pergunta aqui que eu preciso responder, que senão eu sou hiperativa, se eu não responder, eu fico mal. Alguém falou, prof, na redação, a Constituição Federal de 1900, para a próxima citação, usar só... Não, que você não vai usar ela de novo, foi muito bom. A pergunta do Ander. Você não repete repertório, tá? Você trouxe repertório, você trouxe a Constituição Federal... No parágrafo 2, o parágrafo 3 você vai trazer outra coisa, não me faz isso não. Não me repete repertório, não. Você é meu aluno. Se você tá aqui, você é meu aluno, você vai saber que você não vai repetir repertório. Pelo amor de Deus. E aí, ó, já vou falar, já uma dica. Pesquisa a teoria do ornitorrinco, porque ela dá em qualquer coisa. Ó, tô dando uma dica de repertório, coringa. Cheguei lá na hora, vi alguma coisa, só tem a Constituição Federal agarrada nela, abraçada e mais nada. Cita a teoria do ornitorrinco. O que é a teoria do ornitorrinco? Deixa eu falar mais um pouquinho, Alessandro, só mais um pouquinho? Pode. Tá. O que é a teoria do ornitorrinco? Depois você pesquisa o animal, ele é um animal esdrúxulo, um animal feio, horroroso, ninguém sabe de onde ele veio, de tanta feiura que ele tem. Ele tem pelo, ele tem pata, ele solta leite pelo corpo, ele bota ovos, ele tem nadadeira, ele tem veneno. E aí um sociólogo chamado Francisco de Oliveira, só nota o nome dele, tá? Francisco de Oliveira, teoria do ornitorrinco. Esse cara, ele associou a teoria do ornitorrinco com a sociedade brasileira. Por quê? Porque assim como o animal, ele é tudo desconstruído, ele é remontado, ele é desordenado, ele surgiu do nada. Ele fala que a nossa sociedade também é assim, com todos os problemas que nós temos. Por quê? Porque ao passo que nós temos a favela lá do Rio de Janeiro, ao lado dela nós temos as mansões. Ao passo que nós temos uma desigualdade social em que pessoas passam fome e comem comida do lixo, nós temos a galera que tem uma classe. Ao passo que nós temos pessoas que conseguem pagar um hospital de qualidade para sua família, nós temos pessoas que não têm, nós temos pessoas que morrem nas filas. E aí é muito interessante que você, ao olhar um tema, você consiga fazer essa associação à sociedade, sem criticar governo, sem falar que o problema é do governo, que o governo tinha que fazer. Não! O corretor não quer ver isso. Ele quer ver como você consegue organizar o seu texto a partir de teorias e a partir da Constituição Federal. Tá, beleza, respondi. Vamos lá. Cheguei no dia... Eu sou muito suspeita, viu, Alexandre? Por quê? Eu vou fazer a prova também. Jenny, por que você vai fazer a prova também? Eu vou fazer a prova também, porque eu quero ver como que vai ser a redação, né? Porque todas essas provas aí eu gosto de fazer para eu saber como que vai ser. Então, vamos lá. A Jenny, você estudou tudo sobre direito? Mais ou menos. Tá. A Jenny, você é minha concorrente? Não. Tá. Deixa pra próxima. A próxima quem sabe. Beleza. Enfim, cheguei lá na hora, né? E aí ontem o Alexandre falou algo que é muito interessante, que é muito legal. Que assim,
Tô nervoso? Levanta, vai ao banheiro, toma uma água, se acalme, entendeu? A primeira coisa, calma a sua mente, senta ali e olha, o que que eu tenho mais facilidade, né? Eu, a Djane, vou fazer a redação. Por quê? Porque é o que eu tenho mais facilidade, é o que eu não vou perder tempo. Então, eu vou lá e vou fazer minha redação. Por quê? Porque eu não estudei a prova objetiva e eu tô muito fera na redação. E aí, a minha cuca tá fresca. Então, eu preciso agora, nesse momento, organizar tudo. E aí, vai uma dica para quem vai fazer redação. Se você fizer a prova objetiva, dentro da prova objetiva, você retirar parte dela e jogar na sua redação, a sua habilidade número 4, ela vai ser retirada ponto, porque você não foi crítico e você não foi legítimo. Você usou parte da prova objetiva na sua redação. O corretor, ele vai fazer isso com você. Então, o meu medo de falar para um aluno meu assim, vai lá e faz toda a prova objetiva, é você ir lá e extrair algo. Tá. A Diane, mas eu estudei muito para objetiva. Você me desculpa, eu sei que você está defendendo seu peixe, mas eu estudei muito. Eu comprei todos os cursos da Bravo e eu tô fera e eu tô tirando 90% nas minhas questões. Então eu não posso perder essa chance. Você vai me desculpando, tá? Mas eu vou lá, beleza. Mas começa com aquilo que você mais tem facilidade, né? Por quê? Se você começa com as questões mais difíceis, você se desmotiva, você se desanima, você entra num caos, numa neura que você fala, acabou pra mim. Vixe, ó, pra mim acabou. Não vou nem fazer esses outros aqui. Ixi, não vou nem fazer esse restante aqui, porque assim, ó, vou fazer o quê? Caguei nas rotas, tudo, o que eu vou fazer aqui? Então, assim, não pensa dessa forma, tá? Vai lá, abre o que você sabe, abriu. Ai, agora começou as difíceis. Peraí, eu vou lá na minha redação, porque eu peguei um bizu da Djane na última aula, porque eu sou aquele sobrevivente que estava com a mão erguida, afogando, e o Alexander foi lá, puxou minha mão e falou, vem aqui que eu tenho uma pessoa para te apresentar. Me apresentou para a Djane, eu ganhei um negócio massa dela, então eu vou lá. Vou fazer esse negócio agora. Vai lá e faz. Fez? Volta para as questões difíceis, tá? Então, assim, você que vai organizando o seu coração, a sua mente, como fazer. Então, cada pessoa é diferente da outra. Não adianta, não tem aqui uma receita, não é receita de bolo que você segue passo a passo. Aqui agora é o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu não sei. Alguém está perguntando se a redação é para todas as áreas, Alexander? Não, não é. Só não é soldado. O resto tem redação. Tá, a última pergunta, aquela pergunta que eu mais recebo no direct, no WhatsApp, no Telegram. Só falta receber aqui mensagem de fumaça também. Jane, consulta seu horário com sua bola de cristal. Né? Você foi lá no FMT, viu a prova pronta já, já fala todo mundo. Qual vai ser a especialização? Tá. Peraí que eu acabei de receber um e-mail lá da UFMT e eu tô com o tema aqui, mentira. Gente, olha só. Esse é PB da Paraíba que teve agora? PB. Vai ter no mesmo dia. Hã? Paraíba vai ser no mesmo dia. Então, vasculhando aqui, né, e olhando aqui algumas coisas, eles teve um concurso que teve agora, que eles falaram sobre algo referente à segurança pública. Eu não gosto, se você perguntar assim para mim, todos os meus alunos que já me perguntaram, Djane, o que você aposta no tema? Eu tenho muito medo de falar, porque se eu falar para você o que eu aposto no tema, ou o que será o tema, é a mesma coisa do Alexandre falar assim, gente, eu vou passar aqui para vocês as questões que vai cair na prova, você só estuda essa aqui, porque assim, é normal, se alguém falar para mim aqui agora, Djane, que tema que vai cair? Vai cair sobre a ressocialização nos presídios. Meu Deus. A Diane falou que vai cair sobre a ressocialização nos presídios. Meu Deus. Eu nem falei que vai cair, eu só falei que é impossível. Mas assim, uma dica, tá? Estuda algo sobre segurança pública. Simples. Uma coisa que a gente conversando aqui na live, não sei se a gente conversando com você falando, não sei. Mas, no meio do nosso monólogo, diálogo, começou a contar sobre educação.
Eu já pensei, pô, é um tema de redação, né? Como é que a educação melhora a segurança pública? Juntos os dois. Isso, e Olha, aí, onde que é o raio-x dos presídios? educação. Quem tem ensino fundamental ali é doutor. É. Aí, só É, vai isso, que. vai que, né, o Alexandre, eu falo isso para os meus alunos. Principalmente porque os meus alunos do ensino médio, eles, a redação deles, do Enem, eles precisam propor uma proposta interventiva, uma solução que de fato faça aquilo. E eu falo assim, ó, toda vez que tiver uma proposta interventiva, solte algo sobre as pessoas precisam ser educadas, precisa começar a instruir as pessoas dentro das instituições. Então, é muito interessante o que vier você conseguir fazer essa associação. E aí eu trago aqui o meu amigo Nelson Mandela, que tem uma citação fantástica que fala que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. E aí você vai trazer um cara que é ícone, um cara que tem uma situação massa, um cara que viveu de tudo, entendeu? Para dentro da sua redação. Cara, a hora que aquele corretor olhar aquilo, ele fala, cara, o cara é bom. Esse sabe. Esse sabe. Ou muitos alunos que já usaram macetes, a maioria dessas pessoas que mandam muito bem em redação, se você olhar, a redação deles é tudo muito parecida. Por quê? Eles usam uma estrutura e eles vão modificando aquilo conforme o tema que vem. Então, assim, agora, ó, você tem agora a terça-noite, você não vai fazer nada daqui até 6 horas da manhã. Então, daqui a 6 horas da manhã, você vai pegar o meu presente, você vai pegar uma folha, que eu vou te mandar também. Eu vou te mandar uma folha com a grade, tá? De correção. Vou te dar uma folha com a grade de correção. Vou te dar um macete com uma redação pronta e uns pedacinhos para você ir adicionando a sua escrita ali. Você vai escrever agora à noite, pega no calor do momento mesmo. Escreve em cima daquilo ali e veja se isso não faz sentido para você. E veja se não fica muito mais fácil. E aí você tem amanhã para dar mais uma praticada com outro tema, depois de amanhã para dar mais para dar mais uma praticada com outro tema. Você começa a ver que tudo começa a fazer sentido para você. Por quê? Porque você começa a entender a dinâmica. A Dijane, eu vou fazer para PM, então eu vou me despedir de você, que você vai dar um macete aí com a galera aí e tal. Né? O que eu vou fazer com redação? Cara, pega esse negócio, olha lá a redação em que ela está completa e veja se faz sentido a tese para você. Veja se faz sentido. Por quê? Porque a interpretação você vai ter que localizar a tese. A interpretação você vai ter que saber o que é tese. Se você é aluno soldado que está aí, que achou que ia se livrar de mim na redação, cara, você se redondou enganadamente, entendeu? Você não se livrou de mim, entendeu? Adiante, você está falando de mim, eu posso falar mim? Sim. Você pode falar mim no final das frases. Se fosse falar, você que achou que iria se livrar dessa prof, lembra que o mim no final pode. Se você for conjugar algum verbo, você não pode usar o mim. Outra coisa que eu queria falar e não falei. A UFMT vai trazer uma oração bem cagada, informal, falando pra, cá, dá, lá, um monte de coisa assim que você vai falar, cara, isso tá tudo errado. Não tá errado. Isso é uma Regionalismo? isso é uma variação linguística, isso é um regionalismo. Isso não me fala que essa linguagem está incorreta. Por quê? Porque para a língua hoje não existe mais linguagem correta. Ou ela é formal ou ela é informal. E aí, lá na cidade, lá em Barra do Garças, na minha cidade, a gente fala, né? Nós lá, todos nós falamos, por exemplo, macaxeira, ou mandioca, vários termos assim que nós vamos utilizando, você precisa saber que isso faz parte de uma situação, de uma região. Então, nunca fala que nada está errado. Tenta sempre trazer isso para dentro de uma variação da língua, ou de uma linguagem formal, de oralidade, ou formal, beleza? Alexandre, eu estourei meu tempo, porque eu falo demais. Então, galera, vamos lá no Instagram da Prof. Janes, ganhar seu presente. Lá, lá no direct, já pedi, lá. Tá? Então Como vamos você vai lá, falar? sigam ela e peçam o presente. Quero presente, sou. Qual que é o jeito que tem que falar lá? Qual que é?
Isso, a jeito. maquininha. Ó, o jeito. Olha o jeito. Eu quero meu bônus. Eu Eu quero quero meu meu bônus. bônus. Tá? Ô, Dijane, eu posso pegar um bônus desse pra mim também? Eu tô querendo. Vou pensar no seu caso, tá? Ah, é? Então tá. Então tá bom. Eu quero meu bônus. A gente vai, né, aqui, eu e toda a minha equipe diretiva, nós vamos olhar se você está de fato acompanhando essa prof que vos fala. E aí, se você tiver, já manda em PDF a folha e o bônus. Adjane, eu quero assistir suas aulas. Como que eu faço? Tá aqui, ó, o Tá Alexandre aí embaixo, ó. colocou no fixado. Eu não Você consigo clica. atravessar a live, mas tá aí embaixo. Isso. O aluno bravo que escreveu aqui, que colocar lá o cupom de desconto aluno bravo, você tem um desconto especial. O que você vai levar? Você vai levar 3 aulas gravadas, introdução, desenvolvimento e conclusão. Você vai levar PDF em cada aula dessa e você vai poder mandar uma redação. Eu vou aplicar nota. Eu vou aplicar nota, tá? Você vai escrever e eu vou aplicar nota. Até amanhã. Então Alexandre, ainda tem redação ainda. Alexandra é uma doida. Aham. Jane, você vai Você dar vai aula, dormir? não? Ah, eu tô. Tá? E aí, quem comprar ainda pode mandar e eu vou mandar a nota para você lá no meu portal. E aí, Nossa, vai parar demais, não acredito nisso, não. quem compra sabe que depois é direcionado para o nosso portal, lá para a nossa plataforma. Depois você acessa o Helpdesk, que é onde você envia as redações, onde eu falo com você e mando a sua nota. Então, comprando, recebe só todas as aulas gravadas, macetes e tudo. A Diane, quanto tempo essas aulas? É tudo rapidinho, gente, porque eu falo assim, ó, É, aqui, ó. Né, Alexandre? A é pessoa bem quando objetivo, não tem que perder tempo, não. Aqui não tem é quase como, aquele não. 2 minutos. É quase aquele 2Vzinho lá, aquele 2x do Instagram, mas você aprende demais. Tem gente que comprou R$89,90 ontem, hoje mandou textão. A Diane, você mudou minha vida, revolucionou. Agora sim eu tô preparada, agora sim eu senti. Então tá, quem quer o presente, eu quero meu bônus aqui no meu direct. Não manda na Bravo, porque senão o Alexandre vai ficar bravo, porque ele vai falar, Diane, eu não tem nada de presente a dar esse povo. Você que falou. E quem quiser comprar, também clica na minha bio do meu Instagram ou clica aqui nesse fixado e aí vai ter aí um encontro especial comigo. Eu estou muito feliz por todas as pessoas que já estão me seguindo, que entraram. Você sabe o quanto eu sou sua fã, o quanto nós somos parceiros. Eu preciso dizer que eu não seria nada se você não tivesse abrido as portas do seu Instagram para essa prof. Não, mas você é muito competente. Aí vai. Céu é o limite. O céu é o limite. Isso. Pessoal, É muito obrigado a isso. todos. Adjane, muito obrigado. Até amanhã, 20h30, aula ao vivo, gestão pública e direito administrativo. Fechou? Tchauzinho. Um Tchau, obrigado, abraço. Adjane. Nada.